Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. E o cerco contra Jesus está se fechando cada vez mais. Em vários momentos tramaram contra ele, em todos estes momentos ele conseguiu escapar. Mas daqui a pouco vamos estar participando da semana mais dolorosa de Jesus e ao mesmo tempo a semana em que ele nos liberta e nos dá a verdadeira vida. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Amém. João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos perto da Semana Santa, em que comemoramos e atualizamos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Desde a quarta semana da Quaresma, os textos dos evangelhos de cada dia são retirados quase que exclusivamente do Evangelho de João. 2 capítulos que sublinham a tensão dramática entre a revelação progressiva, por um lado, que Jesus faz do mistério do Pai, que o preenche completamente, e por outro lado o fechamento também progressivo por parte dos judeus, que se tornam cada vez mais impenetráveis às mensagens de Jesus. O aspecto trágico deste fechamento é que é feito em nome da fidelidade a Deus. Eles rejeitam Jesus em nome de Deus. E pode uma coisa dessa? A maneira de João apresentar o conflito entre Jesus e as autoridades religiosas não é apenas algo que ocorre no passado distante. É também um espelho que reflete o que está acontecendo hoje. Em nome de Deus, algumas pessoas se transformam em bombas e matam até outras pessoas. Em nome de Deus, nós, membros das 3 grandes religiões do Deus de Abraão, judeus, cristãos, muçulmanos, condenamos uns aos outros. Lutamos entre nós ao longo da história. Entre nós, o ecumenismo é difícil e, ao mesmo tempo, tão necessário.
Muitos horrores foram cometidos em nome de Deus e continuamos a cometê-los hoje. A Quaresma é um momento importante para parar e se perguntar qual é a imagem de Deus que habita no meu ser. E aí preparam pedras para matar Jesus. Aí Jesus pergunta: muitas boas obras do meu Pai vos mostrei, por qual delas quereis me apedrejar? E a resposta: não queremos te apedrejar por uma obra boa, mas por blasfêmia, porque você, que é homem, se faz Deus. Eles querem matar Jesus porque ele blasfema. A lei ordenava que essas pessoas fossem apedrejadas. Querem matar Jesus porque, segundo eles, ele se faz passar por Deus. Estranhamente, Jesus diz: a tua lei. Ele deveria ter dito: a nossa lei. Mas por que ele fala assim? Aqui brilha novamente a trágica divisão entre judeus e cristãos, irmãos, filhos do mesmo pai Abraão, que se tornaram inimigos irredutíveis, a ponto de os cristãos dizerem tua lei, como se não fosse nossa lei. Jesus fala novamente das obras que faz e que são a revelação do Pai. Se eu não fizer as obras do Pai, você não precisa acreditar em mim. Mas se eu faço, ainda que vocês não creiam em mim, ao menos creiam nas obras, para que creem que o Pai está em mim e eu no Pai. As mesmas palavras que pronunciou na última ceia, lá no capítulo 14 de João. Não havia sinal de conversão. Continuam dizendo que Jesus blasfema e insistem em matá-lo. Não há futuro para Jesus. Sua morte foi decidida, mas sua hora ainda não chegou. Jesus sai e atravessa o Jordão em direção ao lugar onde João havia batizado. Assim, ele indica a continuidade de sua missão com a missão de João. Ajudou as pessoas a perceber o curso da ação de Deus na história. O povo reconhece em Jesus aquele que João havia anunciado. O problema é que as autoridades não reconhecem. E hoje a igreja celebra Santa Júlia de Billiart. Maria Rosa Júlia nasceu na França em 1751, foi batizada no dia do nascimento e recebeu a primeira comunhão aos 7 anos. Desde então entregou-se ao amor de Jesus. Aos 13 anos, Júlia sofreu sérios problemas e, subnutrida, ficou paraplégica por 22 anos. Durante este tempo, aprendeu os mistérios da vida mística, do Calvário, da glória e da luz. Sempre engajada na catequese da paróquia, era preocupada com a educação dos pobres. Cultivava amizades na família, com os religiosos, com as carmelitas e com as damas da nobreza, que lhe conseguiam os donativos. Nesta época, decidiu ingressar na vida religiosa, com uma meta estabelecida: fundar uma congregação destinada a educar os pobres e a formar bons educadores. Mesmo não sendo letrada, possuía uma pedagogia nata. Aprendia na escola dos 22 anos de paralisia. Assim, ainda paralítica em 1804, fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus a curou. Depois de 30 anos, voltou a caminhar. A Mãe de Jesus era sua grande referência e modelo, e a Eucaristia era o centro de sua vida de fé inabalável. Júlia abriu uma escola gratuita e depois não parou mais. Viajava da França à Bélgica, fundando pensionatos e escolas, pois naqueles tempos de miséria e necessidade era muito grande. Não aceitava qualquer donativo que pudesse tirar a independência da congregação. Perseguida e injustiçada pelo bispo de Amiens, foi por este afastada da congregação. Morreu em paz no dia 8 de abril de 1816, na cidade de Namur. Deus de amor e bondade, que escolheste Santa Júlia para a obra de auxílio ao mais abandonado, ajudai-nos a seguir o exemplo deixado e a viver sempre em caridade fraterna com os mais esquecidos. Dai-nos também paciência nas enfermidades e a esperança viva na recuperação da saúde. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.